Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de homilética e hermenêutica, tá? Bem-vindo para você, muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo, muito obrigado por você estar fazendo parte desse curso e estar aqui dedicando o seu tempo para acompanhar os estudos e ter um bom desenvolvimento aí, né, naquilo que você faz, tá bom? Então, meu muito obrigado pela tua companhia. Desde já, peço que você aí compartilhe esse vídeo, que você possa divulgar aos teus amigos, né, aos teus amigos obreiros, pastores, líderes, que porventura querem ter um curso gratuito, querem fazer um curso gratuito aqui no nosso canal. Nós estamos fazendo um curso gratuito de homilética e hermenêutica para vocês acompanharem aqui. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula de homilética, onde nós vamos falar sobre mais um pouco sobre alguns erros que os pregadores devem evitar. Nós vamos falar também aqui um pouco sobre como preparar um esboço, o que é sermão temático, o que é textual, o que é expositivo, né? Porque muita gente hoje confunde muito na hora que vai preparar um esboço. Às vezes a pessoa ela se confunde muito. Ela quer pregar um sermão temático e acaba fazendo um expositivo. E acaba aí por si só fazendo aí uma conclusão de esboços. Na verdade, hoje nós vamos aqui aprender um pouco mais sobre como fazer esses esboços e algumas coisas que a gente deve evitar, né? Com toda a aula que eu estou passando aqui para vocês, a gente sempre está deixando aqui um pouquinho mais de algo que a gente deve evitar, tá bom, gente? Então, desde já, seja muito bem-vindo. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Agora eu já consigo acompanhar aqui o chat, tá? Se vocês quiserem já deixando as suas perguntas, tem que a gente estiver falando aqui. Hoje eu estou com o celular auxiliar aqui para ver o chat de vocês ao vivo, tá bom? E a gente vai acompanhando aqui a pergunta de vocês, as dicas que vocês querem deixar, algo ali que a gente esqueceu, que você passou, que você vivenciou, você pode aqui também no chat estar aí trocando essa experiência com a gente. Fique muito à vontade para falar, para perguntar e, claro, contribuir e interagir conosco aqui nesta live, tá bom? Desde já, agradeço demais mesmo a você. Se puder já compartilhar, compartilha aí nas suas redes sociais e chama o povo para cá para aprender um pouquinho mais sobre essa matéria, né? O Pedro já está online, gente. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente já começar a ver os nossos slides. Na verdade, hoje não é slide, hoje a gente vai ver aqui um documento, um texto que eu preparei, falando um pouco mais sobre esse ensinamento de hoje, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Para que a gente possa ver aqui o que vai ser passado. Aí, tela compartilhada com vocês, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês de uma coisa bem interessante que nós temos aqui, tá bom, gente? Eu tenho aqui 8 erros que pregadores cometem e que devem evitar. Gente, nós sabemos que é muito comum acontecer erros no momento em que você está ali divulgando a palavra, no momento em que você está pregando, pode-se dizer assim, ou falando em público. Acontecem diversos erros. E esses erros que acontecem, eles precisam ser evitados, eles precisam ser trabalhados, porque são erros que talvez o público ele possa não perceber, a grande maioria do público. Mas existe sim pessoas que percebem, pessoas que estudaram homilética, pessoas que estudaram arte do falar em público e sabem que pode sim ter erros e eles vão identificar esses erros. Então a gente quer deixar muito bem claro aqui para você, para que esses erros não aconteçam durante a tua exposição do que você está fazendo, tá bom? Olha só, gente. Então, preste atenção. 8 erros que pregadores cometem e devem evitar. Primeiro erro, imitar pregadores e imitar mensagens. Olha só, gente. Primeiro erro muito comum que pregadores cometem, principalmente os iniciantes, é imitar outros pregadores e mensagens também. Isso, sem dúvida, é um problema muito grande para o pregador, pois possivelmente terá alguém na igreja que já ouviu a mensagem e na hora já vai entender que você não se preparou e apenas copiou a mensagem na internet. Aqui entra 2 grandes erros: copiar a mensagem
e imitar o pregador. Esses dois erros, sem dúvida, devem ser evitados. Nada melhor do que ser autêntico na presença de Deus. Olha, isso é uma falha muito comum que as pessoas cometem. Eles tentam imitar pregadores. Eles tentam imitar, ou às vezes até o absurdo de copiar mensagens inteiras de pregadores famosos. Ora, tem que entender uma coisa, que a inspiração que serviu para um pregador não vai ser a mesma para outro pregador, porque são situações diferentes. Eu não posso pegar uma pregação que o pregador fez domingo passado e fazer a mesma pregação para aquele culto em que eu estarei pregando, porque não vai surgir o mesmo efeito, gente. É por isso que uma das recomendações primordiais que a gente indica é que você se prepare. A exposição da palavra ela não pode e não deve ser algo tão tortuoso para ninguém, porque ali exigem muitas técnicas, preparo espiritual e preparo material também. Ora, quando você se prepara, quando você consegue ali ter essa base de preparação, você consegue desenvolver uma exposição muito boa. Você não precisa copiar nada de ninguém, porque as pessoas hoje, com o mundo globalizado, com a internet, aí as pessoas identificam muito fácil esses sermões que, às vezes, as pessoas copiam. Até trejeitos eles copiam, orações de outras pessoas, quando iniciam uma pregação e dizem que querem que o arcanjo Miguel traga anjos e coloque na entrada da igreja, do lado da igreja, no altar, esparrame glória sobre a igreja. Isso, gente, são coisas que já existem, tá? São características de pregadores que já existem. Você não precisa copiar, você não precisa trazer para a mensagem isso. Você precisa ser autêntico. Você precisa ter o teu modo de falar, o modo de agir e trazer mensagens novas que possam impactar vida, gente. Isso é de fundamental importância dentro desse processo. Então, o primeiro erro, você já sabe, evite ao máximo imitar pregadores e o pior, copiar mensagem deles. Seja autêntico, faça a sua própria mensagem. Vamos lá ver qual é o próximo erro. E olha, segundo erro que pregadores devem evitar, se desculpar demais. Esse, para mim, é um dos piores. Ficar se desculpando, a pessoa mal começa a pregar e já começa a se desculpar. Por exemplo, irmãos, vou pregar uma palavra forte, já peço desculpas ao pastor, se foi Deus que te mandou, já peço desculpas ao pastor. Olha só, se foi Deus que te mandou a mensagem, queridos, jamais peça desculpa. Quando uma pessoa começa a ministração já se desculpando, logo ela cai em descrédito. Você que é um cantor, quando for chamado para louvar, apenas louve. Não fique se desculpando, colocando desculpas na voz, ou que está rouco, talvez, se você não falasse, a pessoa nem perceberia. Isso é um problema gravíssimo. Você já deve ter percebido que pessoas fazem muito isso, gente. As pessoas, quando vão pregar, às vezes por estarem despreparadas ou serem pegas de surpresa, que você vai falar daqui a pouco, elas acabam achando desculpas. A mensagem delas é pesada e elas parecem que necessitam avisar a igreja para que eles se assustem, para que o pastor não se assuste. Tem gente até que fala assim, depois da mensagem que eu pregar hoje, provavelmente não voltarei mais nessa igreja. E aí ele começa a se desculpar, como se aquilo fosse... Não, se você se preparou e a mensagem ela é divina, você tem que passar essa mensagem adiante. Não fique se desculpando. Deus não chegou com o povo de Israel e foi usar um profeta e disse, Israel, me perdoe, mas eu vou ter que falar a verdade a vocês. Não. Ele falava. Quem era discípulo entendia. Quem era seguidor ia embora. E sempre foi assim a vida. Né? Os discípulos entendem, aprendem com a chamada de atenção e continuam junto. A multidão vem, ouve. Se é chamada a atenção, ela vai embora, não volta mais. Então, não se desculpe, não fique ali se desculpando por essas questões, porque é feio, não fica bem, e isso acaba sendo até, por não dizer, antiético perante aquele que convidou, tá bom? Olha só, vamos lá para o terceiro erro que os pregadores cometem. Chegar atrasado no culto. Que tristeza. Esse terceiro erro é muito comum. A maioria dos pregadores cometem atualmente
É bonito pregador chegar atrasado no culto? Logo, se é pregador, tem o direito de chegar atrasado? Olha só, gente, isso não é bonito. Sem dúvida, chegar atrasado no culto é um erro, pois o culto é a Deus e não a homens. Você chega atrasado no seu trabalho, logo é descontado de você algo. Dependendo do caso, até mandado embora. Se você tem uma audiência marcada com o juiz e chega atrasado, logo você também está encrencado, porque por que as coisas com Deus seria diferente, gente? Isso aí é também um erro muito comum, e a gente vai ver isso muitas vezes em pregadores mais famosos. Eu já presenciei isso, pregadores famosos que chegaram tarde. E as pessoas estavam ali mais de quase 9 horas da noite esperando o tal pregador famoso chegar. E quando ele chegou, já passado das 9 horas, ele continuou pregando mais 40 minutos. Ora, queridos, se você tem um compromisso, alguém te convidou para ir em algum lugar para você levar a mensagem, chegue cedo. É importante que a igreja veja que você está ali no momento da oração, que você está ali no momento da adoração, no momento dos louvores. É importante que a igreja veja você, porque se algo na tua mensagem que você estiver na hora falando for de cobrança a esta igreja e cobrar aquilo que você não faz, é muito perigoso. Então, chegue cedo. Se te convidaram para uma reunião que ela acontece que ela inicia às 7 da noite, procure chegar às 6h30, meia hora antes, porque aí você sente o local, você já conversa com as pessoas, você está mais junto com aquele trabalho desde o início. Então é importante que você chegue sim cedo e que você observe sempre os horários do local que te convidou. O horário que inicia, o horário que encerra. É muito importante você ficar por dentro disso tudo. Ah, professor, é antiético eu perguntar a hora que encerra o culto? Não é antiético. Mas, porém, você não pode fazer isso em cima do altar. Você precisa fazer isso, ter as informações antes, porque quem te convida não te convida faltando meia hora para começar uma reunião. Ele sempre te convida antes. Então, no momento em que ele te convida, é o momento em que você tem que... É obrigado você perguntar sobre os horários de início, horários em que termina a exposição da palavra, para que você já possa ir ciente do tempo que você tem, para que você não extrapole esse tempo. É muito importante, gente, você fazer isso. Tá? E, olha, uma coisa terrível que muitas pessoas fazem que você não pode fazer. Todas as vezes que alguém te convida, você pergunta, às vezes, para um membro daquela igreja, como é a igreja? Ela é uma igreja pentecostal? Ela é uma igreja fogo puro? Ou ela é uma igreja mais morna? Não, você não precisa saber disso. Até porque não é você que incendeia uma igreja. Não é você que vai tocar fogo ou aquecer os irmãos. Não. A exposição correta da mensagem, a exposição correta da transmissão do que você quer fazer, essa sim vai fazer a diferença. Então você não precisa, você não deve se preocupar se a igreja do fulano é quente ou não é quente. Ah, eu vou pregar numa igreja batista, então eu sei que eles lá não são muito chegados sobre o fogo pentecostal, então já vou me sentir mal, eu vou fazer aquele pessoal se aquecer. Negativo. Respeite as regras do local que você está. Você não chega na casa de ninguém e muda as regras daquela casa. Não, você tem que obedecer às regras daquela casa. Se você vai a um lugar, esse é o problema de pregadores, quando eles têm uma tarjinha de selo. Não, eu sou pregador pentecostal, não consigo pregar numa batista. Não, pregador que é pregador, prega em qualquer terreno, seja ele tradicional, seja ele pentecostal. A palavra de Deus, ela não muda, ela é a mesma, ela vai fazer o mesmo impacto. Porque se foi Deus que te deu a mensagem, ela vai fazer o impacto que Deus quer que faça, seja ele em qualquer ramo ou denominação cristã, ok? Vamos lá para o nosso próximo erro. Pregador que chega atrasado no culto, dê respeito e desonra aquele que o convidou, aquilo que eu falei. Quarto erro que pregadores cometem, exigir glória a Deus, aleluia do povo. Nós até falamos isso em lives anteriores, né? Esse, sem dúvida, é um erro bem complicado. Muitos pregadores não entendem a dinâmica do culto. Às vezes estão até pregando uma mensagem boa, e às vezes estão recebendo
a mensagem, e as pessoas que estão recebendo a mensagem estão atentas ouvindo. Mas, para o pregador, a igreja está quieta demais e ficam pedindo para dar glória e dar aleluia. Realmente isso é bem chato, porque as pessoas... porque essas coisas devem ser voluntárias e não por pedido. Tá? Se você está precisando pedir as pessoas para darem glória, aconselho fortemente que você busque mais a Deus em oração, pois quem trabalha no culto e toca no coração das pessoas é quem, querido? É você? Não, Deus. Então, por isso que você não precisa se preocupar se a igreja vai dar glória a Deus ou não. Ela vai desenvolvendo essa experiência, esse feedback contigo no momento que você estiver travando a mensagem. Se a tua mensagem é boa, foi bem trabalhada e a igreja sente que você está seguro, ela por si só será contagiada pelo Espírito do Eterno, da glória a Deus, aleluia. Não é você nem a tua pregação, mas por aquilo que ela está sentindo. Lembre-se do que eu falei nas primeiras lives dessas aulas. Uma igreja calada, observando você pregando, não é uma igreja sem espírito. É uma igreja que está atenta, recebendo e analisando o que você está fazendo. E isso, gente, é muito bom, tá bom? Vamos lá para o nosso próximo erro, gente. Quinto erro que os pregadores devem evitar. Falar que foi pego de surpresa. Gente, isso aqui é terrível. Terrível. Olha só. Esse é um erro muito comum de muitos pregadores quando são chamados para pregar. Muitas vezes eles dizem, fui pego de surpresa, mas vou pregar mesmo assim. Olha só, gente. Primeiro, o pregador não pode ser pego de surpresa. O obreiro deve estar sempre preparado para ministrar a palavra de Deus. Imagine o exemplo. Você vai a um consultório médico e o médico diz, fui pego de surpresa. Gostaria de ser um pregador diferenciado e pregar de forma impactante, decorando os versículos sem timidez? Todo mundo quer isso, né? Todo mundo quer pregar de maneira impactante, todo mundo quer decorar versículos, decorar textos, mas o importante, querido, fundamentalmente, é que você não fale isso ao público. Ó, eu já vi pregadores que dizem assim, irmãos, eu não estava preparado para pregar hoje, mas me chamaram e nós temos que fazer a vontade de Deus. Então, se você não estava preparado para aquilo, querido, desce. Porque a vontade que dá, desculpem-me os senhores e as senhoras que estão ouvindo, é de pegar uma cadeira e sentar na costa de um sujeito desse. Porque se ele é um obreiro e não está preparado, então ele não precisa nem ser obreiro, ele tinha que ser vergonha de ser obreiro. Porque o obreiro ele tem que estar preparado para toda e boa obra. Estejais, pois, preparado, disse Pedro. Então nós temos que estar preparado. Sempre na Bíblia do obreiro, ela tem que ter ali aquele esboço já pronto. Aquele versículo lá que você faz ali você rodeia ele com caneta, que você grifa ele. Sempre é importante a tua Bíblia estar recheada dessas coisas, porque você sempre vai ter uma agulha na manga para falar. Então não existe essa de pegar desprevenido, não. Se te chamarem e você não estava programado para aquilo te chamarem, dê glórias ao Eterno, porque você foi o escolhido para levar a mensagem naquela noite. E faça isso com maestria, sem estar falando que foi pego de surpresa ou que não estava preparado e nem sabia que aquilo iria acontecer. Tá? Isso é muito perigoso. Olha só. Vamos lá para o nosso sexto erro que os pregadores devem evitar, gente. Olha só. Outro ponto importante que a gente tem que observar sobre os erros é falar o que não vive, tá? Falar o que não vive. Isso aí é triste, gente. Olha só, outro ponto importante é exatamente esse. Pregar o que não vive. É a melhor coisa. Muitos pregadores pregam sobre dízimos e ofertas, mas infelizmente não vivem isso. Então, se você não acredita em dízimo e oferta, não seja esse o foco da tua mensagem. Se você não faz aquilo que você quer que o povo faça, não pregue, porque tem gente que te conhece. E hoje, com a internet, alguém está filmando e alguém vai ver que você realmente não acredita naquilo que você está pregando. Outros pregam sobre como ter casamento perfeito, sendo que já se divorciou várias vezes. Claro que isto é apenas um exemplo. A questão do casamento, quando você vai falar de casamento perfeito, é importante que você entenda a sua situação. Então eu sou divorciado, eu não posso falar sobre casamento perfeito? Pode, desde que você explique sem se comprometer.
aqueles que te conhecem não precisam saber da tua vida íntima, do que te levou a uma separação, mas, porém, eles querem soluções para a vida deles. E, às vezes, ser aberto pode te custar muito? Pode, mas tenho certeza que muitas das pessoas também, que ao saberem das tuas condições, vão ter mais crédito na tua pregação. Apesar disso ser uma coisa muito rara acontecer, alguém que está falando sobre o assunto família e dizer, gente, eu sou divorciado, não. Geralmente não se fala isso. Às vezes se omite ou às vezes nem se entra na questão, tá? Porque isso nem vem ao ponto da tua pregação. Porém, é importante que você fale dentro daquilo que você vive atualmente, não dos traumas que você viveu, mas principalmente do que você vive, tá bom? Vamos lá para outros erros aqui. Então, um erro muito comum que muitos pregadores cometem é esse, pregar o que não vive. Isso aqui é um erro bem comum, a gente vê isso em vários lugares. Gente, olha só. Outro erro que os pregadores cometem e que devem evitar, gente, é espiritualizar demais. Olha só, isso também é uma coisa bem chata, pode-se dizer assim, quando eu espiritualizo muito as coisas. Olha só, esse é outro erro comum que uma boa parte dos pregadores cometem, que é espiritualizar tudo. Muitos dizem estar vendo até anjos no meio do culto, quando na verdade não estão vendo nada. Alguns usam até alguns versículos isolados para dizer que eles são totalmente espirituais e que não estão vendo... desculpe. Alguns usam até versículos isolados para dizer que são totalmente espirituais e que não estão vendo nada na carne. São crentes carnais e o que estão vendo o que não estão vendo o que ele vê são crentes carnais porque não estão vendo os anjos. Então, tome muito cuidado, não é toque, gente. Então, tome muito cuidado para não espiritualizar tudo. Existem coisas que são espirituais e outras que são físicas, carnais, e isso é comum. Ora, eu sei que às vezes, querido, a gente quer enfeitar um pouquinho, dizer assim, esse que eu estou sentindo algo aqui, o anjo do Senhor acabou de descer nesse lugar, e em alguns lugares isso incendeia, as pessoas são levadas por uma sugestão mental muito forte, quando você vê que diz que está vendo esses seres celestiais. Mas eu te pergunto, qual é a edificação disso? O que isso vai contribuir? Talvez possa ser olho assim, pregadores que utilizam dessa metodologia são pregadores que querem ali dar uma ajudinha na sua pregação seca. Eles querem dar uma ajudinha. Então, eles começam a trazer esses objetos para dentro da pregação para que isso possa preencher aquilo que ele não está conseguindo no momento. Entendeu? Muitos utilizam de língua estranha. Uma outra coisa, gente, que é terrível. Não misturem pregação com língua estranha, gente. Pelo amor de Deus. Nós temos que parar com isso dentro das igrejas e das formações de pregadores que existem no Brasil inteiro. Eu não preciso pregar em língua. Se você sente a vontade e quer falar, tire o microfone da boca, querido. Você não precisa falar língua porque ninguém vai entender o que você está falando. Ninguém está interessado em saber a tua língua estranha, o teu bem falar. Não, tire o microfone, fale sem o microfone, depois fale audivelmente, porque o que vai edificar são as pessoas ouvindo o teu português claro, bem colocado e objetivo. Sem misturar a língua estranha. Tem gente que a cada frase lança uma língua estranha, e isso é feio demais, porque acaba misturando as coisas e quem sabe, quem entende da técnica, percebe que você está realmente mais perdido que cachorro em dia de procissão. Olha só, vamos lá, continuando aqui. 8º erro, não humilhar o tecladista, músico, sonoplasta, nem os membros daquela igreja. Gente, outro erro bastante comum que bastante pregadores cometem é humilhar os músicos e sonoplastas. Já vi muitos pregadores pedindo retorno para o sonoplasta ou o cara da mesa do som de uma forma até bruta, como se fosse obrigação do sonoplasta acertar o tom da voz do pregador. Entenda uma coisa. As pessoas trabalham voluntariamente na obra do Senhor. A maioria dos músicos e o rapaz da mesa de som, eles não recebem um centavo para trabalharem naquele lugar. Já o pregador recebe a oferta e algumas vezes até salário. E exige daquele que não recebe nada um trabalho de excelência. Educação e respeito são princípios básicos
de qualquer pregador, ou melhor, de qualquer ser humano. Gente, eu sei que às vezes você vai em um lugar e esse lugar, às vezes, ele está ali com um som ruim. Você não precisa ser bruto, você não precisa ser ignorante com a pessoa que está ali no som. Peça educadamente. Às vezes, pelo menos acontecia assim comigo. Tem líderes que eles já preparam os seus trabalhadores daquela obra para atentar aos sinais. Às vezes o pregador está ali com o microfone na mão e ele faz assim, ele aponta para o microfone. Aquilo quer dizer que ele está pedindo ali que aumente ou que ajeite alguma coisa que está no microfone. Quando ele faz assim, o sonoplasta já bem preparado, ele sabe que quando o pregador faz assim, ele está pedindo retorno. Então tem coisas que a gente não precisa ouvir o pregador falar. O sonoplasta ele já tem que estar preparado para isso. Mas existem lugares que não tem essa preparação. E quando não tem, você pode educadamente. Eu gostaria de pedir ao nosso irmão sonoplasta que, por favor, dê um pouquinho de som para mim, ou coloque um pouco de grave, ou me dê um pouco de retorno. Faça isso de maneira sorridente e deixe que o sonoplasta que está ali fazendo aquele trabalho voluntariamente, ele com certeza vai te atender, tá bom? Nunca, jamais fazendo isso de maneira bruta. Nono erro que os pregadores devem evitar, olha só, isso aqui, gente, presta muita atenção. Cometem e que os pregadores devem evitar recitar buscas de versículos errados. Gente, vocês estão vendo isso aqui, ó? Preste bem atenção nisso agora que eu vou falar para vocês, vou até me ajeitar aqui, porque isso é uma coisa muito séria. É um erro que eu vejo muito comum de pregadores pelos lugares que eu já visitei. Olha só, gente. Aqui eu coloquei para você 4 versículos que precisam ser recitados de maneira correta em cima dos altares. Olha só. O primeiro versículo que está ali, eu tenho certeza que você na tua casa ali já está identificando como é. Talvez as pessoas conheçam aqueles versículos, mas vocês falem de maneira errada. Ó, maneira errada de se falar aquele versículo. Preste bem atenção. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 10, versículos 5 e 6. Espera aí. Onde que está o erro nisso? Veja que a pessoa falou 1 Coríntios. Não existe 1 Coríntios, querido. A maneira correta de se falar é 1 aos Coríntios. Porque aquilo ali é uma carta. E toda carta, ela é endereçada a alguém. E se ela é endereçada a alguém ou a um grupo de pessoas. Então, nesse caso aqui, o correto é falar 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 5 e 6. Esse seria o correto. Aos Coríntios, nunca 1 Coríntios, 2 Coríntios, não. Porque o nome da carta não é 2 Coríntios, é a carta endereçada aos Coríntios. Então, seria 1 aos Coríntios. Segundo versículo que eu coloquei aqui como exemplo, é 1 TS. TS é a abreviação de Tessalonicenses. Então, mesmo sentido do primeiro. Não é 1 Tessalonicenses, e sim 1 aos Tessalonicenses. Vejam que no primeiro exemplo eu coloquei um 10, um ponto, um 5, uma vírgula e um 6. Todas as vezes que aparecer vírgula, significa que são versículos consequentes, ou versículos separados. Tá? No primeiro caso, ele era um atrás do outro, então eu coloco vírgula. Já nesse segundo caso aqui, seria 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, ponto, versículo 7, vírgula 3. Olha só, versículo 7, desculpa, não é o 3, tá, gente? Seria o 8 ali, tá? Seria o 8, perdão, tá bom? Olha só, versículo 7, versículo 8, e não 3, vírgula, versículo 10, significa, e traço 15. Esse traço, esse hífen, significa dizer que é de 10 ao 15, ou de 10 até ao 15. Então, quando eu vou ler aquilo, eu vou ter que entender que o que o texto está me pedindo é 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, e eu não vou ler todos os versículos, eu vou ler apenas o versículo 7, vírgula, o 3, porque eu não estou pedindo o 7, o 8, tá bom? Eu não vou ler o 9, porque eu já estou pedindo em seguida o
10, tá bom, gente? Então é versículo 7, 8, o 9 eu não leio e pulo para o 10, e do 10 eu vou até o 15. Essa é a leitura correta do versículo que está ali. O outro versículo que está logo embaixo, primeiro é CR. CR é a abreviação de crônicas. Um erro muito comum que os pregadores cometem. Eles falam nas igrejas, abram as suas Bíblias em primeira crônicas. E é errado, porque não é primeira. Todos os livros que estão no Velho Testamento, eles vão estar no masculino, porque são livros. Então, o correto seria primeiro crônicas. Primeiro crônica, capítulo 5, versículo 6. Agora, percebam que depois do versículo 6 tem um ponto e uma vírgula. O que significa isso? Significa dizer que o número que veio a seguinte não é mais um versículo, e sim um capítulo. Primeiro Crônicas, capítulo 5, versos 6, capítulo 6, versos 1 ao 3. Essa seria a leitura correta desse versículo. E para finalizar, outro erro comum que as pessoas cometem. Elas leem, abram suas Bíblias em Salmos, capítulo 5, verso 10. Aonde está o erro aí? Salmos não tem capítulos, porque Salmos é um inário. O correto é Salmos 5, verso 10. Esse seria o correto. Nunca capítulo 5, mas sim Salmos 5, verso 10. Esse é o correto para se ler aquele versículo ali. Tá bom, querido? Aprenderam? Decoraram aí? Cuidado com essas coisas que às vezes você está lendo e não percebe que aqueles pontos, ponto e vírgulas, hífen, eles têm uma fundamental importância, tá? Quero mais uma vez já agradecer a audiência sua nesta aula. Se você é novo por aqui, está chegando agora, está assistindo a aula pela primeira vez, não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o teu like nessa aula aí, que vai ajudar muito a gente. Quando você deixa o like, o YouTube entende que este conteúdo é importante para você. Nós estamos fazendo isso aqui de maneira gratuita para levar esse ensinamento para você na tua casa nesse momento de pandemia. Então, se você é novo por aqui, deixa o teu like, se inscreve no nosso canal, e pode deixar a tua pergunta lá no nosso chat, tá, gente? Hoje o pessoal está meio tímido, né? Hoje o pessoal está meio tímido, não está deixando pergunta ali no nosso chat. Então, nosso chat está ali, querido, para você fazer perguntas, para você comentar o que você passou, para incrementar a nossa aula aqui. Fica muito boa essa interação com o público, tá bom, gente? Vamos lá, continuando aqui. 10 frases que pessoas pensam que estão na Bíblia. Gente, essa é a parte comédia, tá, do nosso curso, quando estamos falando de pregadores. Frases que são ditas que parecem ser bíblicas, mas não são, gente. Olha que perigo, né? Olha que coisa que a gente deve ter muita atenção para isso, tá bom, gente? 10 frases. Antes das frases, deixa aqui eu dar uma olhadinha, gente, aí eu ver aqui como é que está aqui a nossa interação lá no nosso site. Olha só, tem gente já falando ali, né? Olha só. Pastor Leonardo já está conosco, muito obrigado, Pastor Leonardo, pela sua presença. Irmã Kátia, como sempre, né? Presença confirmadíssima aqui nas nossas aulas. Carlos Silva diz assim: existem muitos pregadores atrasados por aí. Eu já vi até um pastor que foi celebrar um casamento e chegou mais... Meu Deus do céu! Chegou mais tarde que os noivos. Olha que situação é essa, hein, gente? Uma pessoa que chega mais tarde que os noivos, aí é complicado, né, gente? Realmente é problema. José Nascimento também já está ali conosco. Edmário, muito obrigado, Edmário, também aqui dando seu boa noite. Irmão Carlos Silva, esse guerreiro sempre está aqui conosco, né? Sempre aqui comentando aqui, deixou mais um comentário dele aqui pra gente. Eu fui muitas vezes pego de surpresa para pregar, mas sempre estive preparado para levar a mensagem de Deus. Exatamente. Estar preparado é fundamental, né, gente? Pregador que é pregador nunca é pego de surpresa. Sempre aprendi isso com os mestres, né? O pessoal gosta muito de ver antes sem ver, exatamente, José. Aquilo que eu falei, às vezes eles querem incrementar, né? Vou incrementar aqui para ver se o negócio pega fogo. Mas é complicado, né? Tem obreiros que nem sabem pregar e ler um texto, e fala a língua estranha e começa a passar a revelação dizendo que é o Espírito Santo. Isso também é um
problemaço, né, irmão Carlos? Mas, às vezes, são trejeitos, são vícios que as pessoas pegam e tentam trazer. Vamos lá continuar a nossa aula, nosso chat aqui, agora eu atualizei ele, né? Agora está começando a aparecer aqui uma coisa legal. Olha, o Ronaldo, o irmão Ronaldo também. Marcos Felipe deixou um monte de cópia na minha cidade. Ó, é complicado, é complicado. Às vezes a adoração é tão grande àquela pessoa, o ídolo é tão importante que acaba deixando marcas realmente, né? Diz o Pedro aqui, como diz o baiano, tem que ter muita bala na agulha. Exatamente. Vamos lá para nosso compartilhamento de tela, continuando aqui, as 10 frases que as pessoas pensam que estão na Bíblia. Muito obrigado pela tua participação no nosso chat. Bom, gente, olha só. A Bíblia precisa ser um mapa que norteia a nossa vida, um manual enviado por Deus para vivermos de acordo com a sua vontade. Por isso, o salmista disse que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Porém, o fato de não conhecermos a Escritura tem levado muitos cristãos a repetirem frases que ouviram de outras pessoas, achando que estão na Bíblia, quando, na verdade, não estão, gente. O profeta Oséias deixou um alerta vindo de Deus em relação a isso. Lembra do que Oséias falou? Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Olha aqui algumas frases, gente. Eu tenho certeza. Se você já ouviu essa frase, alguém falou na tua igreja, ou você já visitou uma igreja que essa frase foi dita, coloca aí nos comentários pra gente. Diz assim, eu já ouvi essa frase já foi dita na minha igreja. Compartilha aí se você já foi feita essa frase. Olha só, o dinheiro é a raiz de todos os males. Muitas pessoas atribuem a frase ao apóstolo Paulo, mas não foi isso que ele disse. O dinheiro, na verdade, é algo muito importante, pois necessitamos dele para a manutenção da nossa casa e da nossa família. Como sobreviveríamos nos dias de hoje sem nosso salário, gente? Como teríamos comida, água, energia elétrica? Como compraríamos roupas? Olha só, o que Paulo disse é que não devemos amar o dinheiro, ou seja, não podemos colocar nosso coração nele, porque o amor ao dinheiro, a isso sim Paulo disse, é a raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, a frase, o dinheiro é a raiz de todos os males, não é que existe na Bíblia, e sim o amor ao dinheiro, que é totalmente diferente. Certa vez, no lugar onde eu nasci, em Belém do Pará, uma vez uma escola bíblica dominical, o professor disse essa frase, o dinheiro é a raiz de todos os males. Aí um senhorzinho já de idade levantou e disse assim, professor, o senhor me desculpe, se o dinheiro é a raiz de todos os males, quando eu recebo a minha aposentadoria, eu fico muito feliz. Então, se ela é mal para o senhor pode depositar na minha conta, que vai me fazer muito feliz. Então, cuidado com essas frases, gente. Cuidado, tá? Cuidado com essas frases que não existem, porque é complicadíssimo, tá? Olha só. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Gente, eu já disse essa frase. Pior é que eu já disse essa frase e fui desmascarado ao vivo na escola dominical. Gente. Que tristeza para mim. Olha só. Essa é outra frase bastante conhecida e que muitas pessoas acham que está na Bíblia. Mas por mais que faça todo sentido, afinal de contas, Deus é quem nos sustenta. Quando não temos forças e nos levanta quando estamos caídos, ela não é encontrada nas Escrituras. Na verdade, existem alguns versículos semelhantes a esta frase. Um deles está no Salmo 145, que diz assim, o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Salmos 145, verso 14. E a outra que está em Provérbios 24, diz assim, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Provérbios 24, 16. Porém, é importante observar que Deus levanta aqueles que o obedecem e chamam por ele. Gente, eu caí nisso, foi uma tristeza, porque eu estava dando aula na escola bíblica dominical, e quando eu caí nisso, eu fui assim, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Aí um dos alunos levantou a mão e disse assim, professor, aonde que está esse versículo na Bíblia? E é óbvio, gente, que eu falei aquilo por uma linguagem popular. E eu disse assim, irmão, eu não sei agora, mas eu vou procurar.
e já se passaram mais de 20 anos e eu estou tentando procurar essa passagem na Bíblia e não encontrei. Porque não existe, gente. Então, cuidado com as frases. Você pode dizer, segundo o dito popular, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Não tem problema. Agora, quando você diz, a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus, problema, porque tem pessoas que entendem e sabem que você está falando uma mentira. Então, cuidado, tá bom, gente? Cuidado. Olha só o José Nascimento falando lá no nosso chat. E o que é mais interessante é a maneira como certos pregadores fazem nos cultos, exatamente. Dinheiro é sempre bem-vindo, correto, Pedro? Muito bem-vindo. Tem que ter muito cuidado com isso, exatamente. O amor ao dinheiro é sempre a raiz de todos os males. Olha outra frase que não existe, gente. Deus escreve certo por linha torta. A frase não existe. Isaías 55:9, assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. É algo que se aproxima dessa frase, mas essa frase não existe na Bíblia. Se você já ouviu essa frase na tua igreja, ou se você falou, coloca aí no chat, coloca aí no nosso chat. Tenha essa coragem de falar assim, eu falei essa frase e eu também caí nesse engano. Porque eu estou confessando para vocês, o cair é do homem, o levantar de Deus. Essa eu falei, e falei com autoridade. E fui desmoralizado, tá bom? Vamos lá para a nossa próxima frase. Quem não vem por amor, vem pela dor. Gente, isso é muito comum as pessoas falarem quando estão evangelizando, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. É verdade que em muitas situações Deus usa o sofrimento para fazer com que alguém se arrependa dos erros e volte-se para ele. Exatamente isso que fez com o rei Nabucodonosor. Mesmo tendo presenciado maravilhas feitas por Deus, ele não entregou completamente sua vida a Deus. Então, um dia Nabucodonosor foi atingido por uma forma de loucura. Mas olha lá embaixo, 2 Coríntios 7:9. A frase que mais se aproxima, tá? É essa aqui. A tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento, que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, essa frase, quem não vem pelo amor, vem pela dor, não existe, tá? Pastor Leonardo falando no nosso chat, lá é verdade, isso apesar de não estar na Bíblia, mas vale ressaltar. Faz por que eu te ajudarei. Como aquela também, né? Deus ajuda quem cedo madruga, e tem muitas outras coisas, né? Faz por que eu te ajudarei, essa é interessante. Pode ter semelhanças, né? Mas são frases que realmente não existem na Bíblia. Outra frase, gente, pouco com Deus é muito. Versículos que não existem, né? Mas, apesar de terem um fundo de verdade, não vamos aqui dizer, não é verdade. Fundo de verdade, mas eu só não posso usar a frase, a Bíblia diz, né? É verdade que a matemática de Deus é diferente da nossa, tanto em que Provérbios está escrito, a quem dê generosamente e ver aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem em pobreza. Porém, muitos pregadores têm usado essa frase como uma passagem bíblica para iludir e aproveitar da boa vontade das pessoas, menos instruídas da palavra de Deus. O pouco com Deus é muito. É claro que sim, mas isso não está escrito na Bíblia, você deve ficar atento para não ser enganado pelos falsos profetas. Outra frase é dando que se recebe. É bem provável que essa frase tenha surgido a partir do versículo de Atos, capítulo 20, que diz, em tudo o que fiz, mostrei-me que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade é dar do que receber. Tá? Então, a frase é dando o que se recebe? Não é que existe. Deus tarda, mas não falha. Olha lá o versículo lá, gente. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam muitos. Então, Deus não tarda, tá, gente? E ele também não falha. Essa frase é uma frase que só tem lá no primeiro livro do Voz da Verdade, capítulo 1, verso 1, que diz Deus tarda, mas não falha. Então, não existe essa frase. Isso não é texto bíblico, então não caia nessa, tá bom? Olha só, vamos lá. Pedro falando aqui, essa é do Francisco de Assis. Qual dessas aí, Pedro? Coloca pra gente no nosso chat aí. Qual dessas frases aí do Francisco de Assis, que acabaram falando que era da Bíblia, né? Olha só, não cai uma folha da árvore sem que Deus não queira. Gente, essa frase não existe. Eu já vi pregadores falando isso. Não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Olha só. Essa é outra frase que foi inspirada em um versículo bíblico,
que, na verdade, não se encontra nas Escrituras. Ela nos traz a ideia de que, mais do que controlar, Deus determina tudo o que acontece em nossas vidas. Olha aqui o versículo aqui embaixo, gente, ó. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, contudo, nenhum fio de cabelo cai da cabeça de você, ó. Nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Apenas fio de cabelos, tá? Isso, é o dano que se recebe de Francisco de Assis, né, Pedro? Obrigado aí pela contribuição ao nosso chat aí, o pastor Pedro dizendo que essa frase é de Francisco de Assis, tá, gente? Então, quando você for falar, diga, segundo Francisco de Assis, né, é dano que se recebe, tá bom? Esforça-te que eu te ajudarei. Olha lá o que quase semelhante àquilo que o pastor Leonardo falou ali no nosso chat. Esforça-te que eu te ajudarei. É verdade que o termo esforça-te é encontrado em diversas passagens bíblicas, porém nenhum deles é acompanhado por eu te ajudarei, tá bom? Aqui tem um versículo embaixo para que você possa ver ali, tá bom? Olha só. Jesus é médico dos médicos, gente. Olha esse versículo de Mateus. Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Claro que o termo médico dos médicos é um termo popular, é um termo que não tem versículos bíblicos para isso, mas as pessoas o falam ou o fazem para dizer que Jesus está acima da medicina, tá bom? Vamos lá. Olha só, gente. Agora, os tipos de sermões que é para a gente hoje fechar a nossa aula de hoje falando sobre sermões, que é uma coisa muito séria. Tem gente aqui, tem pregadores que não conseguem entender a diferença desses 3 sermões. Isso é ensinado em todos os seminários teológicos que existem aí fora, gente. Isso é passado e repassado e parece que as pessoas não compreendem muito bem. Olha só, gente. Os 3 tipos de sermões, temático, textual e expositivo. O que são cada um deles? Eu vou já falar para você aqui em rápidas palavras. Sermão temático é aquela cuja divisão das ideias é extraída do tema, gente. O nome de estudo. Temático, tema. Ou aquela cuja forma ou estrutura resulta das palavras ou ideias contidas no assunto. É o tipo de sermão mais usado por ser o mais fácil de visão e mais fácil de ser preparado. E muito apropriado para a evangelização, o ensino das doutrinas, o estudo bíblico, discussão de temas e etc. Então, o temático é o mais usado entre os pregadores, pode dizer assim, os professores, tá? A divisão está independente do texto. Olha só, uma vez usado o texto, não tem que usar-se mais, a não ser que contenha uma ideia central. É o de mais lógica. O sermão temático é o que mais se presta à observação da ordem e harmonia das partes. É o mais apropriado para os que estão iniciando no púlpito. Escolhe-se o tema, busca-se em qualquer página da Bíblia textos que apoiem a ideia, tá, gente? Então, o temático, você vai ver muito isso, muito na prática, em congressos, seminários, festas de departamento, onde eles escolhem um tema. Então, você identificando o tema, qual é o tema? Evangelismo? Qual é o tema? A volta de Cristo? O tema é santificação? Então, você pega aquele tema e desenvolve, está aqui um exemplo que eu trago para vocês, um exemplo de sermão temático. Não podemos nos esconder de Deus, gente, olha só. Então, ele pega aqui, nessa frase, não podemos nos esconder de Deus, e desenvolve outros 3 subtópicos. É importante que você mantenha 3 subtópicos no teu esboço. Mais do que isso fica muito longo e menos do que isso fica muito curto. Então, o essencial seriam 3 subtópicos. Como não podemos nos esconder de Deus. Eu vou pegar o texto de Jó 34, 21. Seus olhos estão nos caminhos dos homens. Pego o de Samuel 16, 7. Olha o coração. Segundo Crônicas 16, 9. Jeová contempla para fortalecer. Então, veja que eu peguei um tema. Qual é o tema? Dentro dessa frase aí, é um tema que eu não posso me esconder de Deus. Então, no sermão temático, eu posso fazer utilização de outros versículos que falam da mesma ideia. Isso que é importante. O temático, você pega um tema e pode misturar versículos que falam da mesma ideia. Cuidado, que tem versículos que não falam da mesma ideia. Então, é importante você pegar versículos que falem da mesma ideia e que possam complementar uma a outra, como é o caso ali. Nós vemos outro exemplo, as 4 ressurreições por Jesus.
Peguei ali 4 pontos: ressurreição logo após a morte, ressurreição 24 horas, ressurreição após 4 dias, ressurreição após vários séculos. Você vai falar sobre o tema ressurreição e tem vários ali, tá? Olha só. Vamos aqui o sermão textual, gente. Olha só o sermão textual aqui. É aquele cuja divisão e a ideia principal é tirada de um texto, tá? As ideias secundárias podem ser buscadas em outros textos bíblicos. Este gênero é trabalhado para o púlpito, faz fixar a atenção numa parte das Escrituras. É profundamente bíblico e ajuda a levar os ouvintes mais perto do coração da Bíblia. Obriga o pregador a estudar constantemente a Bíblia. É um apropriado para as pregações sistemáticas e consecutivas de livros da Bíblia e textos isolados. Geralmente usa-se em 1 ou 2 versículos. Olha aqui o exemplo. O que Deus espera do cristão? Aí o pessoal pegou o texto de Miqueias 6:8. Então, quando ele é textual, o que eu vou fazer? Quando ele é textual, eu já não posso colocar outros versículos, tá, gente? Eu não posso. Eu posso colocar, por exemplo, outros subtópicos, mas eu tenho que estar firmado no texto que eu li. Por isso que ele é textual. Eu fico preso. Tem gente que não gosta desse tipo de sermão porque deixa o pregador muito preso, tá? E tem gente que gosta de temático. A vantagem desse sermão textual é que é o que você menos evita erros, porque o texto já está ali, você só precisa falar dele. Então, dentro de Miqueias 6:8, eu posso falar que Deus pratica a justiça, que Deus ama a benevolência e que ande humildemente com o Senhor. São as 3 ordenanças que Deus faz ali em Miqueias. O que Deus exige de ti? Senão que pratiques a justiça, que ama a benevolência, beneficência, desculpa, e ande humildemente com o Senhor. Então, você pode ali desenvolver uma pregação. Hoje eu quero falar nessa noite sobre as 3 coisas que Deus espera de nós. Aí você pega Miqueias 6:8 e você não pode colocar versículo de outros textos ali, tá, gente? Por isso que é textual, você vai pegar apenas aquele texto, mas a ideia você pode desenvolver. Você não pode colocar versículos ali. Tipo, que pratica a justiça conforme Mateus tanto. Você pode fazer isso. Porque você tem que obedecer somente ao texto e apenas desenvolver ideias e não versículos. Passos para Deus nos ouvir, segundo Crônicas 7:18, ó, conversão, buscá-lo, humildade, oração. Então tem vários aqui, gente, que eu botei aqui, depois você pode pausar e ver com bastante cuidado aí, tá? A diferença do dispositivo qual é, gente? Eu particularmente gosto muito, tá? É aquele que surge de uma passagem bíblica com mais de 2 ou 3 versículos. Teoricamente, esse tipo de sermão difere do sermão textual, principalmente pela extensão da passagem bíblica em que se baseia. Na prática, ambos se suprepõem. É o que se ocupa principalmente da exegese ou exposição completa de um texto, frases ou palavras das Escrituras. A palavra-chave é exposição, olha só, que dá uma ideia de explicar por diante de. O pensamento bíblico do escritor bíblico que determina a essência da pregação expositiva. A pregação expositiva seria a forma mais autêntica da pregação e segue a prática dos grandes pregadores no passado, como Santo Agostinho, Lutero, Calvino, foram pregadores que utilizaram muito o sermão expositivo, que a diferença é que eles pegam um texto quase igual ao do textual, só que eles pegam vários versículos e se prendem somente aos versículos que eles estão ali desenvolvendo. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês aqui. Mateus 5, 13 e 16. Que é aquele versículo que diz assim: vós sois o sal da terra, a luz do mundo, e que resplandeça em vós, que resplandeça ao mundo a vossa luz. Então eu pego o capítulo 5 e o sermão expositivo me obriga a permanecer somente nos versículos que eu citei, do 13 ao 16. Eu não posso ficar em um só versículo, porque eu disse que eu ia falar do 13 ao 16. Eu não posso acrescentar versículos de outras passagens, porque é proibido no expositivo. E eu tenho ali já uma linha de ideia fixa. Eu começo no 13, eu desenvolvo no 14 e finalizo no 16. Então, ali é um dos sermões mais fáceis de se pregar, porque ali ele já te dá toda a diretriz do que você tem que fazer. Outro aqui, Atos Gigantes em Direção de Cristo, Marcos 10, 46 ao 52. Aqui eu tenho um texto mais extenso. Então, não significa dizer que eu vou ter que ler todo ele, 46, 47, 48, 49. Não. Eu posso pegar a ideia do sermão expositivo, diz que a minha ideia
A minha exposição, ela tem que estar do 46 ao 52. Ela não pode pegar o 53 nem o 45 dos versículos. Ela tem que estar dentro daquilo que eu estabeleci. E nesse exemplo que eu mostrei para vocês aqui, foi usado o versículo 46, 47, 50 e 52. Pronto, fechou a ideia do positivo ali, daquilo que o está falando. Subamos a Betel, outro exemplo aí de sermão expositivo, ó. Subamos a Betel, Gênesis, versículo 2 e 3. Aqui eu tenho 2 versículos somente. Veja que eu peguei o versículo 2 e desenvolvi grande parte do sermão e deixei apenas o 3 para o fechamento. Eu também posso fazer isso. Eu posso esticar o sermão e encurtar ele da maneira que eu quiser, desde que ele tenha coerência e junte as ideias que eu quero fazer, tá bom, gente? Quando uma jovem vai à igreja, aqui Isaías 6, de 1 a 8, mesmo exemplo. Ó. Eu vou pegando aqui o 1, o 5, o 7 e o 8, tá? Esse 1 ao 14 aqui é devido à ideia da visão, tá? Por isso que ele vai precisar do 14, mas não necessariamente ele vai ter que passar desse versículo 8, porque não é correto. Mas se o versículo 1, se o 14 apoia o 1, às vezes você pode dar uma escapadinha, mas não é comum fazer isso no expositivo, tá bom? Olha lá o nosso chat, todas as vezes, todas essas 13 já ouvi na igreja, é verdade, Edmário. É engraçado que realmente são frases que é comum se ouvir na igreja, e eu tenho certeza que cada um de nós já ouviu pelo menos uma dessas aí. Eu sou Leonardo falando, meu Deus, isto misturo tudo. Não é só o senhor, não. Muitos de nós já passamos por isso, às vezes a gente mistura. Isso aqui, gente, são coisas técnicas, tá? Não quer dizer que você vai ficar engessado nisso aqui. São coisas técnicas que só percebe quem é técnico, tá? Quem não é técnico é tipo música. Quando você ouve uma música, todas as músicas, para quem é leigo, é boa. Mas o técnico, ele consegue identificar falhas, ele consegue identificar quedas de notas, ele consegue identificar várias outras coisas que nós, leigos, não conseguimos, né, gente? Então, a gente tem que tomar certo cuidadozinho com isso, tá bom? Como disse ali o pastor Leonardo. E para finalizar aqui, gente, o que devo agir nessas situações? Tá? Aqui a gente fecha a nossa aula. Eu separei 4 coisas que acontecem dentro da igreja, já aconteceram comigo. A gente precisa estar preparado para isso. Olha só. Primeira coisa como é que a gente deve agir? Pessoas que se levantam para profetizar. Gente, é terrível, isso só acontece em igrejas pentecostais. Você está pregando ali, alguém se levanta no meio do altar e começa e aí se levanta, acaba atrapalhando a exposição da tua palavra, e a igreja nem tente continuar, porque a igreja vai se voltar para aquela pessoa que está chamando a atenção. Parece que chegou o momento superstar dela, ela quer chamar a atenção, ela não tem a consciência que os dons não são desse jeito, e aí ela faz aquele espetáculo, acaba com a tua pregação, a igreja presta atenção naquela pessoa, e você faz o quê? Eu recomendo que, geralmente, você continue falando, tá, gente? Ah, mas elas não vão me ouvir, você continua falando. Porque se aquela profecia não diz respeito a você, e não diz respeito à igreja em geral, mas sim a uma pessoa, segue o barco, querido. Continue falando. Agora sim. Olá, gente, tudo certo? Olha só, caiu a energia da igreja, o que você vai fazer? Tá? O que você vai fazer? Caiu energia. Professor, o que eu faço agora? A igreja ficou no escuro. O que eu vou fazer? Preste bem atenção. Faltou luz, pelo amor de Deus. Você imediatamente, você não vai conseguir pregar, gente. Tem pregadores que continuam. Quando cai a luz, vai causar um alvoroço na igreja. Primeiro, as crianças vão gritar se elas estiverem dentro da igreja. Segundo, os adolescentes vão gritar também. E você dá uma parada. Tá? Você dá uma parada. Quando você viu ali que faltou energia, você dá uma parada e depois você espera que a igreja se acalme. Quando a igreja se acalmar, você canta um corinho. Levante um louvor. Tá? Não fica aquela coisa, faltou luz. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não fica assim. No momento em que faltou a luz, né, que a igreja se acalmou, você levanta um corinho. Fala-me cada dia. E começa, e deixa a igreja cantar, que você dá tempo para que os obreiros possam pegar velas, lanternas, para que ilumine o local e você possa continuar de novo, tá? Esse é o recomendável numa situação
como essa. Olha só. Eu continuava, diz o Pedro. Ai, é complicado, né, pastor Pedro? Às vezes a gente continua falando e ninguém vai ouvir, porque começa o alvoroço na igreja. Terceira situação, quando chega uma autoridade no meio do sermão. Gente, eu já vi isso acontecer. Às vezes você está pregando ali, aí chega o pastor presidente no meio da tua mensagem. Aí você para cumprimentar o pastor, está aqui presente conosco, a nossa Santíssima Excelência, Semideus, autoridade. Não faça isso. Porque se chegou no meio da pregação, o que já é errado do senhor pastor presidente, já é errado, né? Mas às vezes ele chegou ali, era o único momento que ele tinha, ele chegou e foi subir ao altar. Segue o barco, querido, continue pregando e deixa com que o pastor, o responsável da igreja, vai atender ele e vai ver o que ele quer. E se for necessário parar o culto, ele vai parar. Mas nunca pare de pregar porque você viu uma autoridade chegando, porque a igreja não tem nada a ver com isso. A igreja está na linha do pensamento, a igreja está seguindo a tua linha de pensamento, ela não pode ser cortada. No momento que ela é cortada, a igreja perde aquele fio que tinha com você. Então, continue pregando, deixa que alguém vai atendê-lo, com certeza você não precisa parar, tá bom? Quarta e última dica que eu tenho que prestar atenção, te deram um tempo menor. Gente, isso acontece se você foi preparado. Falaram para você que a pregação começaria, te entregaria um microfone às 8h30 e que você iria até às 9h15 pregando. Só que deu 9 horas e você só tem 15 minutos de pregação, no máximo 20. Aí o pobre pastor, teu amigo, até disse assim para você, se preocupa não, pode ir até 9h30. Aí você fica desesperado porque o tempo ficou curto. Não existe tempo curto. Por isso que o João obedece um tema, 3 tópicos, 3 subtópicos. E ali não diz qual é o tempo. O tempo é você que vai fazer. Você começa a falar, se é 15 minutos, fale em 15 minutos sim, e não fique com aquela de dizer assim, já quase estamos sem tempo, né, irmão? Mas vamos ver o que vai dar, né? Não faça isso. É muito feio. Se passou do tempo e você só 15 minutos, segue os 15 minutos, querida. Fale nos 15 minutos, que não tem problema nenhum. Do mesmo modo, você só tem que ser mais objetivo. Aprenda a ser mais objetivo nas suas palavras, que você consegue resumir ali tudo o que você queria falar. Isso é de fundamental importância para que a gente possa ter uma continuação, né, de um pensamento, de uma ideia de que você estava falando, tá bom, gente? Esse aqui foi o nosso compartilhamento de hoje, tá? Deixa eu voltar aqui para nossa tela normal, tá? Ver aqui que algumas pessoas deixaram também comentário aqui, o Carlos dizendo, o pastor não deixou as ovelhas no aprisco, e sim no deserto. Muitos pregadores dizem que o pastor deixou as 99 no aprisco e foi atrás da 100ª ovelha. Olha, isso é uma coisa interessante, irmão Carlos. Eu também já ouvi muito pessoa dizer, deixou as 99 no aprisco. Até porque tem até uma música a respeito disso, né? Tem uma música que foi lançada aí que fala, né? A música As 99 deixou no aprisco. Então, a gente às vezes ouve, isso é um outro problema que a gente ouve louvores e acha que esses louvores são versículos bíblicos. O Carlos Silva colocou aí brilhantemente essa observação e realmente ele diz aqui que ele não deixou no aprisco, e sim no deserto, né? Se eu não me engano, a ovelha que se perdeu tinha caído num penhasco, né? E não tinha como deixar no aprisco. Realmente, boa observação aí, irmão Carlos, sobre isso aí, que realmente eu não tinha percebido ainda. Não é de noite para o dia, mas com tempo. Não entendi, pastor Pedro. Isso, aí o pessoal voltou legal. Deu um probleminha aqui, tá, gente? Mas tá tudo ok aqui com a nossa live, a gente conseguiu recuperar, porque às vezes quando cai, se ela cair no canal do YouTube, talvez não recuperaria, não pudesse recuperar, mas como a gente está aqui num outro site que dá essa assistência de streaming, caiu lá, não foi no YouTube, não. A culpa não foi do YouTube, tá, gente? Caiu nesse site onde eu faço essa streaming e eu consegui entrar de novo e continuar nessa mesma linha de pensamento com vocês. Depois a gente faz uma edição no vídeo e coloca aí para os demais que vão assistir depois, tá bom, gente? Não temos mais aqui pergunta.
pastor já está dando um mau exemplo por chegar no meio do culto. Pois é, o pastor está dando aquele mau exemplo, né? Mas às vezes, irmão Carlos, ele chegou, talvez ele foi visitar outras igrejas, né? Vamos entender assim. Que o pastor foi visitar outras igrejas e quando ele foi visitar a de Itacuja lá, ele tem que chegar no final, mas assim entrou. O importante é nunca parar. Assim que você para, todo mundo se volta para aquela estrela lá e ele acaba sendo o centro da atenção. E aí é importante não deixar com que as pessoas percam essa linha de pensamento, tá bom? O irmão Carlos Silva cita aqui também um versículo de Lucas 15:4, e o pastor Pedro Lopes diz, não é da noite para o dia, fazendo certo. Agora eu entendi, pastor. Aquela só estava falando em língua estranha, né? Agora eu entendi o que o senhor quis falar. Realmente não é da noite para o dia. Por isso que quando você tem vários esboços dentro da Bíblia, você consegue aí, dependendo da situação, puxa um esboço naquela hora e fala. Essa é uma maneira de estar preparado, né? Você puxa um esboço ali, coloca e vai falando, e aí se prepara para aquele momento, e nunca você vai ser pego de surpresa. Isso que é o importante, é nunca ser pego de surpresa, tá bom, gente? Então, dentro dessa linha aí, gente, foi que a gente consegue chegar aqui ao final do nossa homilética, tá bom, gente? A próxima aula, no próximo sábado, às 20 horas, nós vamos já entrar na parte de hermenêutica, e essa sim a gente vai redobrar a nossa atenção, porque nós falamos nessas 3 aulas sobre o pregador, tá bom? E agora nós vamos falar sobre a ferramenta que o pregador usa. Como interpretar corretamente o texto. Eu vou trazer textos para vocês aqui. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de ir a fundo nos textos. Vamos trazer textos aqui que foram mal interpretados por pregadores. Eu vou trazer exemplos aqui para você de pregações que se deram muito mal, de pregadores que tentaram inventar teologia e acabaram se dando mal. Então não perde a próxima aula, já divulga aí para os teus amigos, quem gosta de Marcos Feliciano, quem gosta de outros pregadores. A próxima aula vai estar muito boa, porque nós vamos usar exemplos desses pregadores famosos para mostrar para você o quão perigoso é uma má interpretação do texto, uma má hermenêutica do texto. Então você vai aprender na próxima aula sobre hermenêutica. Então a gente vai tocar muito a fundo nessa questão a respeito de interpretação, tá bom? Porque não adianta ser só um bom pregador. É necessário a gente ter uma boa interpretação de texto, tá bom, gente? Então, vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer imensamente a você que nos acompanhou, você que assistiu esse vídeo, você que por um acaso não está assistindo no dia da live hoje, mas vai assistir depois, está assistindo muito tempo depois, meu muito obrigado. Eu espero que esta aula tenha sido muito interessante e edificante para a tua vida e que você possa compartilhar nas tuas redes sociais para que a gente possa alcançar muitos outros obreiros. A gente está deixando esses cursos salvos para que você possa compartilhar com obreiros que também precisam, que não têm condições de pagar um seminário, mas que podem vir aqui no YouTube e graças a Deus por essa plataforma existir, para que a gente possa estar aí abençoando a vida de muita gente, trazendo cursos gratuitos, com aulas gratuitas para vocês, tá bom, gente? Espero você na próxima aula. Um forte beijo, um abraço e tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.